de volta ao cenário antigo, vulgo meu quarto, mas isso não vai acontecer em todo vídeo, tá? Mas vai acontecer uma alternância aí entre um vídeo e outro. Essa série passa longe de ser o pesadelo que estão pintando por aí. E por mais que eu quisesse falar que não é por causa daquele motivo que a gente sabe qual é, a verdade é que é sim. Teve campanha em massa para dar rate bomb na série antes mesmo dela sair, para baixar a nota dela. Teve publicação que privaram os comentários por causa da quantidade de comentários racistas. Então assim, essa série já nasceu condenada a ser ruim na visão popular, mesmo que ela não fosse. E vou te falar, ela realmente não é. Vem comigo e já me segue aqui que a gente vai falar sobre Coração de Ferro, Ironheart. Embora a Riri Williams tenha aparecido em Wakanda Forever, aqui é realmente a história de origem dela, ela nascendo como Coração de Ferro. Eu não conheço nada basicamente da personagem nas HQs, tá? Não vou mentir pra vocês que eu sei porque não sei. Então a minha opinião aqui vai ser totalmente baseada em como a série se levou. Eu gosto do conflito que colocaram ela, que ela tá precisando de dinheiro para poder bancar e investir nas suas invenções e produzir elas em massa, tal qual o Tony Stark fazia. After my internship abroad, I realized I'm gonna need the equivalent of a whole vibranium mountain to be great. I need cash, money. E aqui a gente tá falando de dinheiro de verdade, dinheiro grande. E para conseguir esse dinheiro, ela se une a criminosos. E esse grupinho de criminosos, que além de virem de vários lugares diferentes, como o Madripoor, por exemplo, é um grupinho bem charmoso e que funciona daorinha na série. É bem legal ver a dinâmica deles. Hacker extraordinaire from Madripoor. Toot my own horn or anything, but I'm kind of one of Madripoor's most wanted. Roz and Jerry, you know, down on their luck athletes, banned from every league for unsportsmanlike conduct. This clown, our pyrotechnic specialist. We found her in the middle of a nasty workplace dispute with her fiance. Then finally, that leaves my cousin, John. Hi, I'm John. My parents didn't say I love you, so now I play with knives. E junto com eles a gente tem o líder deles, o Capuz. E pra ser honesto sobre ele, é um vilão que funciona da hora pra história de origem da Riri, tá ligado? Ele é meio que o contraponto ou um paralelo de como a ganância, como a ânsia por ter aquele dinheiro grande e rápido, onde aquilo pode levar a Riri Williams. Só que como personagem mesmo, de verdade, ele é um tanto quanto fraco e tem motivações brandas e previsíveis em alguns momentos. Isso pra mim se mostrou quando a gente descobre que o grande plano dele de tomar grandes partes de empresas para controlar um monopólio acaba sendo no final uma vingança contra o próprio pai que tinha abandonado ele aos 12 anos de idade. Tipo assim... After Mom died, the only way to even get you to pay attention to me was if I was in trouble. What you expect? I didn't want you, so I thought it would be better for both of us to cut our losses and move on. Nothing personal. É um plot que você vê a quilômetros de distância que ele tá vindo. Mas como ele é um vilão fantoche, né, um vilão que tá sendo usado por outro vilão, acaba que pra mim fica elas por elas. Funcionou bem pra narrativa da Riri, tá tudo certo. Fato é que a Riri, na história de origem dela aqui, precisa lidar com uma coisa. E essa coisa é o fato de que ela nunca lutou de verdade. Sim, ela teve lá naquela batalha ajudando os wakandanos contra o Namor, mas quando eu falo de lutar aqui, é lutar pra proteger aquelas pessoas que ela ama, que é justamente o trauma dela, quando ela não conseguiu fazer nada para proteger o seu padrasto e a sua falecida amiga. O seu padrasto também é falecido, tá? Do jeito que eu falei aqui, parece que não é, mas ele é sim, infelizmente. E esse é um tapa na cara que ela toma da própria mãe, que diz que ela já tentou fugir, que ela já congelou, mas que ela nunca tinha parado para lutar mesmo. E para conseguir proteger as pessoas que ela quer dessa vez, ela vai ter que fazer isso. But you haven't tried fighting. My fights get people hurt. Riri, there are some demons we just can't outrun. But you don't have to fight alone. I'm here to help. E esse é um tapa na cara muito da hora, porque ela realmente é muito talentosa, ela é genial, ela consegue tirar ali coelhos da cartola e ser criativa, só que na hora mesmo de assumir responsabilidade é onde ela pecava, fugia ou arrumava desculpas. Tomou esse tapa na cara da mãe e antes disso já tinha tomado esse tapa na cara do Ezekiel Stane. Sim, Stane.
filho do Obadiah Stane, o primeiro vilão do Homem de Ferro. Ele foi uma surpresa agradável na série, indo de chantageado a amigo, a ressentido, a controlado pelo vilão, a ressentido novamente quando a Riri tira o controle do vilão sobre ele. E falando no diabo, né, rolou algumas polêmicas por causa do Tony nessa série, né? E eu diria que foi ou por má vontade ou por mau caratismo mesmo. Quando ela fala do dinheiro do Tony, por exemplo... Do you think Tony Stark would be Tony Stark if he wasn't a billionaire? No shade. That's just the way the world works. Não é desmerecendo o Tony, é justamente dizendo que para se ter a tecnologia disponível para criar em massa e usar a todo momento igual o Tony fazia, só é possível com dinheiro. Sem falar da estrutura que os Vingadores tinham, que era o Tony que pagava. Em nenhum momento ela questiona a genialidade do Tony, a criatividade do Tony, só que para ela poder continuar o legado do Tony Stark, que é uma coisa que ela mesma fala na mesma cena que deu polêmica. I want to continue Mr. Stark's legacy and revolutionize safety. My suits would shorten the response time of first responders, firefighters, search and rescue teams, etc. Para conseguir isso, ela precisa de dinheiro. É o mundo real. A personagem entende como o mundo funciona. Ela não é ingênua sobre isso. Então não tá errado quando ela fala que o Tony Stark só foi quem ele foi por causa de ser bilionário. Ele seria um grande herói só com a inteligência, mas ele conseguiu ser o herói do universo também porque ele era rico, inteligente e rico. As coisas trabalham uma com a outra e ela sabe disso, é isso que ela tá falando. Outra que rolou foi quando ela, de forma indireta e se defendendo, deixou o irmão do Capuz pra morrer. E eu juro, eu vi gente dizendo que ela é uma assassina, que ela matou o cara e que o Tony Stark jamais faria isso. A gente tá falando do mesmo cara que fez a fortuna dele vendendo armas pra guerra no Oriente Médio, que acabava matando um monte de inocente, coisa que ele nunca sentiu remorso ou nunca tinha procurado saber, até que afetou ele pessoalmente. E aí, quando ele cria a primeira armadura dele de verdade, a primeira coisa que ele faz é voltar lá no Oriente Médio e matar todo mundo. É desse cara que a gente tá falando. Ah, calma aí também, né, porra? Mas voltando à série, um outro ponto que eu gostei bastante foram as invenções da Riri. O fato dela criar acidentalmente uma IA com o rosto e a personalidade da amiga dela é simplesmente muito foda e traz uma diversão e ao mesmo tempo dramaticidade para a interação dela com a inteligência artificial, que é muito foda. Erase you, start over and hopefully forget this weird glitch ever happened. Whoa, who you calling a glitch? E em alguns momentinhos até mesmo levanta discussão sobre a ética por trás disso. Fora que a atuação das duas, a dinâmica das duas atuando juntas também é muito foda. Ela também prova que se vira muito bem sem a armadura, e isso a gente vê tanto quando ela tá sendo recrutada pelo Capuz e quando ela tá fugindo dos capangas dele. E as armaduras que ela usa são visualmente muito foda. Só o fato delas não serem nanotecnologia já é pica pra caralho, porque proporciona um monte de cena dela entrando e saindo na armadura que a gente não via no MCU há muito tempo. E não só ela entrando e saindo na armadura, mas só de não ser conveniente da armadura surgir a partir do corpo dela, ter que ter todo um aparato, tá ligado? Toda uma preparação pra poder entrar e sair da armadura, isso já é muito foda e conta muito visualmente. Fora que, pra mim, eu não vi muita gente falando sobre isso, mas foi um detalhe assim que passou na minha cabeça, e vocês falam se eu tô certo ou não. A armadura dela ser uma coisa grande, brucutu, não só remete ao fato dela não ter tanto recurso, e então ela não conseguir otimizar a armadura dela da melhor forma, mas é também um paralelo ao padrasto dela que morreu, que era um homem grande, forte, mas com um coração maior ainda. E no episódio final, quando ela junta isso com magia, é satisfatório demais. Essa união de elementos e núcleos da Marvel é que a gente quer ver numa tela. E aqui eles serviram demais. E ela usa isso ao seu favor de forma foda na luta, até mesmo enganando o Capuz e enganando até mesmo a própria audiência, porque nessa hora eu falei, caralho, fudeu. E aí do nada, toma. What the hell? Pretty sweet hologram, right?
Mas como avisaram pra ela, a magia sempre cobra um custo. E o custo para ela poder unir magia e tecnologia foi perder a amiga de novo. Ou nesse caso, perder a IA dela. E é o que proporciona a aparição do tão esperado Mephisto no MCU. Podem reclamar o quanto quiser, mas eu acho muito foda eles terem enfiado a primeira participação dele num núcleo, numa narrativa, numa história que ninguém estava esperando. O diabo trabalha de forma suja e discreta, meus amigos. Ele não vai aparecer onde você mais espera. But I like you, Riri, so you can call me Mephisto. E ele ainda aparece justamente oferecendo um pacto para ela recuperar a amiga dela de verdade. Não tô falando da inteligência artificial dessa vez. E ela topa esse pacto, deixando um cliffhanger pro futuro e abrindo uma vasta possibilidade de quais personagens vai ajudar ela, tá ligado? Doutor Estranho, Motoqueiro Fantasma, talvez a equipe inteira dos Filhos da Meia-Noite. É muita possibilidade interessante que deixaram pro futuro. E a escalação do Sacha Baron Cohen, eu não sei se é assim que fala o nome dele, pro Mephisto casou bem demais. Charmoso, irônico, muito foda, tá ligado? E o Mephisto em si ficou muito pica porque ele nem precisou aparecer com a aparência de diabo mesmo, mas as atitudes dele, a forma com que ele age é muito maligna, sempre influenciando no ego, nos conflitos aqui da mente das pessoas, e assim ele consegue o que quer. Isso é muito foda. Então, pra finalizar, Coração de Ferro entrega uma Riri Williams bem carismática, um vilão fantoche que funciona bem, uma aproximação à vida e legado do Tony Stark sem ligações muito pesadas de fato, através do Ezekiel Stane, e que funciona de forma leve, você não sente que é o MCU falando, olha aqui a conexão que a gente tá... Não, tá ligado? Não é isso, é bem de boa. E um uso de trajes de uma forma muito foda que tem tempos que a gente não vê acontecendo no MCU, que eu particularmente sentia falta desses elementos visuais que, infelizmente, a nanotecnologia tirou, tá ligado? Não tô nem falando que com a nanotecnologia não dá pra fazer, é que a Marvel ficou preguiçosa mesmo, isso aí a gente pode concordar. Com direito à fusão de tecnologia e magia e com visuais muito lindos e uma trilha sonora muito foda, de verdade, várias músicas foram parar na minha playlist. E uma história que, mesmo que previsível em alguns momentos, ainda consegue funcionar bem. E isso também é muito por causa da atuação dos atores aqui na série. Entrega uma história arroz com feijão e as atuações dão aquele temperinho, tá ligado? Não é uma coisa, nossa, impressionante, mas funciona, entretém, convence. E claro, ainda deixou aqueles cliffhangers que eu falei pro futuro. Então, obviamente, Coração de Ferro não é, nossa, a melhor coisa que a Marvel já fez, meu Deus do céu, mas desconfie de quem fala que ela é tão ruim assim, igual parece que grande parte da internet está falando, porque também não é. É isso, eu gostei bastante de Coração de Ferro, me diverti muito e tô interessado em ver mais do núcleo da Riri Williams no futuro do MCU, e principalmente por causa do Mephisto, que eu quero ver mais desse personagem, conhecer mais o personagem, e o ator que eles escalaram também me interessa muito, fora as possibilidades de quais personagens vão aparecer para combater ele. Enfim, concorda, discorda, já assistiu a série, o que você achou? Me conta aqui nos comentários e nos vemos no próximo. Até lá e tchau! Caramba, me embolei todo no final do vídeo aqui, mas tá bom, né? Deixa eu ver quanto tempo de gravação deu.